Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus esteja com todos. Nós estamos aqui mais uma vez para iniciar esse pequeno vídeo, onde nós estamos mostrando o trabalho que nós estamos fazendo em relação às lições do terceiro trimestre de 2022, que fala sobre os ataques à Igreja de Jesus Cristo, as sutilezas de Satanás contra a Igreja do Senhor. E nós já estamos na lição de número 3, que está falando sobre a sutileza da imoralidade sexual. Eu gostaria de mostrar para os irmãos esse gráfico. Ele está aqui adaptado, mas ele já está postado no grupo, não é? De maneira mais completa para você baixar e imprimir grande para poder ministrar a sua aula. Então aí está as sutilezas da imoralidade sexual, dividido em 3 pontos: a revolução sexual, as principais distorções da sexualidade sadia, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então são esses 3 pontos que nós vamos trabalhar durante essa aula, tá bom? E vamos mostrar aqui também a verdade prática. Esse slide está falando da verdade prática e o texto áureo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. E a verdade prática diz: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Tá? Então, nós podemos observar aí esses 2 textos, né? Texto áureo e a verdade prática. Primeiro ponto está falando sobre a revolução sexual, um novo paradigma para a sexualidade e a quebra de um tabu, né? Meus amados, quando está falando aqui de revolução sexual, é claro que o nosso comentarista ele faz aqui alusão a o que aconteceu nos anos 60, né, inclusive na França, quando houve aquela revolução estudantil ali. Embora alguns especialistas dizem que o ponto principal nem era tanto a questão sexual, mas sim a reivindicação por outros direitos, não é? Porém, é claro que esse movimento contribuiu muito, que na verdade ele está dentro daqueles movimentos que eles chamam de movimento de contracultura, né? Então, entra ali, por exemplo, o movimento hippie, que pregava uma vida mais aberta, uma vida mais livre de qualquer obrigação, inclusive na área sexual também, né, que eram pacifistas, lutavam contra a guerra, ou seja, protestavam contra a guerra, né. Você tem também o movimento feminista, que contribui também, que está dentro desses movimentos de contracultura. Tem também os movimentos de lésbicas, de gays, simpatizantes. É bom que a gente entenda, irmãos, essa questão da revolução sexual. Nós não vamos fazer assim, um apanhado grande de história. Claro que para aqueles professores que são formados em história, tem um arcabouço maior e melhor para falar a esse respeito. Mas nós podemos pegar os pontos principais e principalmente o que estava por trás de todos aqueles movimentos, né? No contexto geopolítico, porque você tem ali, por exemplo, a questão da Guerra Fria na Rússia, né? Entre Rússia, a União Soviética, então União Soviética e Estados Unidos, né? Que viviam naquelas ameaças verbais ali, de ataque mútuo, né? Você tem também ali a Guerra do Vietnã, né, onde os Estados Unidos estavam diretamente envolvidos e eles tiveram grandes baixas ali. Então, inclusive se diz que é uma guerra que os americanos não venceram, né? Mas muitos jovens foram para aquela guerra e morreram, né? Então,
todos esses movimentos, eles protestavam contra essas coisas que estavam acontecendo, né? Para culminar com tudo isso daí, você tem uma coisa que eu acho que é muito importante o professor apenas citar como um fato, porque foi de fato um evento grandioso que aconteceu e que marcou, por exemplo, toda essa questão desse fundo, desse background político, que foi exatamente o festival de Woodstock em Bethel, que aconteceu em Bethel, em Nova York, né, numa espécie de uma fazenda, e ali eles reuniram os grandes nomes, né, as grandes estrelas do rock, Jimi Hendrix, né, e outros mais, e ali tudo era liberado, né? Esses movimentos, essa efervescência desses movimentos, todos estavam lá, né? O movimento hippie, o movimento feminista, o movimento de gays, de lésbicas, e também a questão do sexo livre, né? Era muito comum, se diz, né? Quem participou de ver cenas de sexo ao vivo ali, né? As pessoas não escondiam nada, né? Então esses movimentos todos, eles foram como se fosse estavam catapultando, né? Estavam impulsionando essa questão da liberação, da revolução sexual, que é o tema desse ponto aqui, né? Então essa revolução sexual foi um novo paradigma, né? Por que um novo paradigma? Porque antes você tinha ali um modelo judaico-cristão, conservador, né? Que preservava a questão do sexo após o casamento. Então não tinha nenhum dessas invenções, digamos assim, né? Mas esses movimentos, eles foram crescendo e chegaram àquele ponto, né, de fato extravasar, como que foi o que aconteceu em Woodstock, né, irmãos? Então, meus queridos, é importante também a gente entender esse contexto cultural, social, para a gente entender o que foi que aconteceu, né? O que foi importante para que tudo isso chegasse a esse ponto em que nós estamos vendo agora. Claro que a coisa foi evoluindo e infelizmente chegou até também a igreja, né? Nós vamos mostrar aqui alguma coisa relacionado a isso, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para os irmãos o tópico 2. Tópico 2, nós temos as principais distorções da sexualidade sadia, ou seja, Deus fez o sexo, Deus proporcionou para que o homem tivesse esses momentos de maneira sadia, de maneira correta, de maneira santa, mas aí então houve essas distorções, que aqui são pelo menos 3, né? Que é a questão da fornicação, a questão do adultério e a questão da homossexualidade, tá bom? Tem um gráfico aqui que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Esse gráfico ele está interessante porque ele também aborda essas 3 coisas, né? A questão da fornicação, por exemplo. Então, quando a gente fala de fornicação, aí você sabe, tem o texto, né? O nosso comentarista, inclusive, aqui ele aborda isso. A palavra fornicação na Bíblia, no original grego é porneia, tá? E essa palavra porneia que dá a origem à questão do que é pornô ou do que é pornográfico, tá bom? Esse ponto é importante, irmãos, para nós entendermos o valor, ou pelo menos o quanto as imagens, elas adquiriram um valor importantíssimo, tá? Porno
grafismo, grafia. Então você tem ali a pornografia, né? A fornicação, porque na realidade, como o nosso comentarista mostra e tem ali no nosso gráfico, a fornicação é todo tipo de relação sexual com pessoas não casadas, com pessoas que não passaram pelo matrimônio, tá bom? Mas quando a gente pega essa questão da pornografia, a palavra grafia é tudo aquilo que advém da imagem, daquilo que é gráfico, daquilo que é grafismo, daquilo que é impresso em alguma coisa, tá bom? Uma imagem também é um grafismo, essa imagem que vocês estão vendo também é um grafismo, tá? Então, pornografia é tudo aquilo que é voltado para o grafismo, para a imagem, porque nesse sentido, a pornografia ela alcançou assim níveis elevadíssimos, né? No que diz respeito àquilo que é produzido, não só a questão, o ato sexual em si, mas aquilo que é produzido a partir disso. Por exemplo, revistas. Antigamente você tinha revistas, né? Filmes e outras coisas, de desenhos também de cunho sexual. Hoje, todo esse grafismo, por exemplo, as revistas, até mesmo as mais famosas, algumas delas já até acabaram, não é? Por quê? Porque exatamente veio a era digital. Então, com a era digital, essas questões, elas ganharam uma proporção maior, não é? Elas ganharam uma proporção maior. Por isso que inclusive o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, ele mostra isso, né? Que dentre os jovens, né, já está havendo muito esse tipo de comportamento de um jovem mandar conversas, né, de cunho sexual, e não só conversas, mas os famosos nudes também, que são imagens da pessoa despida, né, mostrando para o outro. Então, tudo isso também, irmãos, é fornicação. Aliás, acredito que é importante que a gente leve para a sala de aula informações nesse sentido, que a pornografia não chega a ser o primeiro, mas é um tipo de entretenimento, de indústria das mais lucrativas, tá bom? Das mais lucrativas. Se não me falha a memória, perde apenas para a questão das drogas, tá bom? Mas a pornografia, né, através de vídeos, porque hoje você não tem mais quase revistas, né? Mas passou para o digital, que é ainda um fator complicador, visto que hoje todos nós estamos imersivos nessa parte digital. Então, fica muito mais fácil, por exemplo, para as pessoas praticarem a fornicação, visto que a internet dá esse suporte para as pessoas, né? Inclusive, irmãos, tem um pastor americano, não sei se é Josh McDowell, ou é um outro pastor americano aí, que ele trata dessa questão, inclusive da pornografia familiar, né? Onde ele tem pesquisas que mostram que famílias inteiras, né? Famílias inteiras, inclusive tem um vídeo que ele mostra que é muito, muito sério, né? Essa questão da pornografia. O vídeo que eu consigo me lembrar aqui é uma família em uma mesa, na mesa da sua casa, né? Mas aí mostra aquela família ali, e aquelas pessoas como se fossem espíritos, né? Mulher, homem, seduzindo o marido, a esposa, a filha, o filho, né? Então, nos quartos deles, eles ficam isolados nos quartos, todo mundo lá com seu smartphone, né? E aquela pessoa, aquela mulher ali, por exemplo, junto do filho,
né, como se estivesse seduzindo ele, mas no sentido de atrair para aquela questão do nudismo, né? Então, é um problema sério e isso também está dentro da questão da fornicação. Meus amados, precisamos atentar para isso. Nós que trabalhamos com essa parte de design, de arte, a gente sabe que as imagens elas têm um poder grande, ok? Porque veja uma coisa, qual é a diferença para os tempos mais antigos, assim, não tão distantes, mas mais antigos? É que antes dificilmente a pessoa em si produzia alguma coisa, não é? Quem tinha uma câmera, quem tinha uma câmera de vídeo, era mais difícil isso, tá? Só que hoje, porque ou você tinha acesso à revista ou você tinha acesso à televisão, né? A filmes, a vídeo, etc e tal. Porém, hoje a própria pessoa, o próprio usuário, ele é produtor. Por que que as grandes empresas, não é, que juntam áudio e vídeo, elas estão ricas, elas estão ganhando muito espaço? Porque a própria pessoa é produtor, ela mesma produz o seu conteúdo. Então a pessoa mesmo se filma, a pessoa mesmo se exibe, não é? Dessa forma, produzindo, por exemplo, vídeos onde a pessoa aparece despida, e claro que aí está envolvida a questão da fornicação, tá bom? Então, meus amados, isso é algo que a gente precisa atentar, inclusive em relação aos nossos filhos, tá bom? Porque os nossos filhos, desde já, eles já estão tendo acesso a isso, especialmente porque existe aí toda uma doutrinação das escolas, né, em relação principalmente à questão da homossexualidade. Então isso é algo que a gente precisa estar atento, tá bom? E aí também outra distorção está falando da questão do adultério, né? Ora, se existe a fornicação, também provavelmente vai existir adultério, porque a fornicação é a relação sexual entre pessoas não casadas, mas pode ser entre uma pessoa não casada e uma pessoa casada. No caso da pessoa que não é casada, fornicação. No caso da pessoa que é casada, adultério, né? Então, essas duas coisas podem estar juntas aí. E é interessante que o nosso comentarista diz uma coisa, né? Que antigamente o adultério era considerado crime, né? Mas hoje não é mais um crime. Porém, continua sendo um crime perante Deus. Continua sendo pecado perante Deus, tá? E nós precisamos estar alertas, porque, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Parece que uma onda de espíritos malignos do inferno, certo? Tem se lançado contra a igreja do Senhor, especialmente na liderança. Esta semana mesmo em que eu estou falando aqui com vocês, tem um vídeo aí na internet que mostra uma igreja, nossa Assembleia de Deus, onde os nossos irmãos lá estão fazendo a eleição, né, de um pastor presidente, mas há uma confusão generalizada, uma briga, uma disputa, porque o pastor daquela igreja foi acusado de adultério, e aí eles estão retirando aquele pastor para colocar outro, né? Essas coisas estão acontecendo muito, né? Igrejas grandes, igrejas que têm uma projeção grande, igrejas, por exemplo, que estão voltadas para a música, né? Como tem uma aí que tem um grupo musical com o próprio nome dela, né? Então, igrejas cujos líderes, né, estão também envolvidos com a questão
ou da prostituição, do adultério, ou do próprio homossexualismo, da própria homossexualidade, não é? Então, tudo isso, irmãos, são fatores complicadores, porque as pessoas meio que projetam nos seus líderes, não é? Uma áurea de santidade, como se eles não fossem humanos, como se eles não fossem pecar, não é? O problema é que o líder, ele precisa ser um exemplo. Quando ele deixa de ser exemplo, ele vai arrastar outros também com ele. Porque as pessoas que já têm uma propensão para o pecado, vão dizer assim, bom, se o próprio pastor fez, não tem mal nenhum nós fazermos, né? Então, é quando o pecado, ele começa a gerar outros abismos e outros abismos, né? Então, precisamos estar atentos em relação a isso, lutar pelo nosso casamento, lutar, tá bom, pela unidade da família. Isso é muito importante, irmãos. Existe uma outra lição que vai falar sobre isso. Por exemplo, a normalização é a lição 3, a sutileza da normalização do divórcio. Então, claro que se tem adultério, provavelmente vai existir também o divórcio, que é uma coisa que Deus odeia. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então, nós temos que nos fortalecer nesse sentido, pedir muita misericórdia de Deus, né, para a gente prosseguir na nossa caminhada. E aí também, por último, aqui nós temos a questão da homossexualidade, que o comentarista diz aqui que é uma contradição da ordem natural. Por que é uma contradição? Porque nós vamos mostrar aqui que Deus fez macho e fêmea, né? Deus fez homem assim, macho e fêmea. Não fez uma terceira opção. Então, o que acontece a partir disso são distorções. Nós colocamos no grupo também um pequeno gráfico falando sobre as chamadas parafilias, né? Que são as parafilias? As parafilias são tipos de distorções várias dentro da área sexual. Por exemplo, necrofilia, a pessoa que pratica relação sexual com cadáveres. Na verdade, são muitas, irmãos. Acredito que tem tantas que não existe nem sequer nome para elas. Por exemplo, esta semana, um cidadão foi preso, médico, anestesiologista, né? Anestesista, ele foi preso, porque na hora que estava lá participando daquele trabalho, ele estava abusando das pacientes. Quer dizer, não tem muito o que falar disso, senão a gente sentia aquela repulsa e de não entender como uma pessoa consegue fazer isso numa situação dessa, né? Zoofilia, relação sexual com animais. Então, são várias distorções. Lembrando que Deus não fez o homem assim. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas invenções. E cada vez mais surge cada vez mais. Como essa, por exemplo, eu nunca tinha visto. O caso da pessoa abusar de uma pessoa em trabalho de parto, meu irmão. É coisa terrível isso daí, né? Então, em relação à questão homossexual, também é muito séria, porque existe o fenômeno, não é, irmãos? Inclusive o nosso comentarista fala sobre isso no livro, está aqui o livro dele, ele também trata a respeito disso, né? Pastor José Gonçalves, ele fala sobre isso, da questão da homossexualidade que vem desde lá da Grécia, não é? Mas uma coisa que deve ser colocada em evidência é que, como ele diz aqui, é uma preferência adquirida. Então tem dois viés aí. Ou foi algum tipo de trauma que a pessoa
passou, ou ela também está inserida dentro do contexto sociocultural, não é? Onde há uma difusão muito grande da homossexualidade e as pessoas vão adquirindo, né, também adquirindo esse tipo de comportamento. Porque não tem cabimento, meus irmãos, de dizer que esse negócio é genético, como tem alguns pastores até que estão dizendo isso, tá? Note uma coisa, querido, esses mesmos pastores que dizem isso são aqueles que falam que a Bíblia precisa ser reescrita, ressignificada, não é? Porque, segundo eles, se foi uma coisa que Deus fez desse jeito, então não tem como lutar contra, já que foi uma coisa que Deus fez assim. Mas será que foi Deus que fez assim? Será que foi Deus que fez, por exemplo, um hermafrodita? Quando Deus criou homem e mulher, Ele criou alguém com 2 membros? Um membro masculino, um membro feminino? Não, Deus não fez assim. Mas nós podemos dizer que isso são distorções, são anomalias geradas pelo próprio pecado do homem. E uma coisa que a gente precisa também falar, que é importante, é que enquanto se discute essa questão, né, se é genético, se não é genético, você tem também o ativismo político, o ativismo ideológico que luta, né, para impor a questão da homossexualidade às pessoas. E para isso eles cometem os mais variados tipos de abusos mesmo, né? No sentido de dizer, por exemplo, que personagens da Bíblia eram homossexuais. Aí tentam dizer que havia um caso entre Davi e Jonatas por causa da amizade deles, que era uma amizade pura, perfeita, inclusive até mais do que mulheres, porque tinha-se aquela ideia que a mulher poderia trair de alguma forma, mas o homem não, no sentido de permanecer fiel, de ter uma amizade fiel, que foi o que aconteceu com Jonatas. E aí eles vão falando de várias outras coisas, já chegaram até a falar isso a respeito de Jesus também, não é? Ou seja, tentam atacar até a sexualidade de Cristo, que nem veio para essas coisas, meus irmãos. A obra de Cristo foi diferente, não tinha nada a ver com isso. Mas essas pessoas são intolerantes, então elas vão sempre falar essas coisas, não é? Uma última coisa que eu gostaria de dizer sobre isso, meus queridos, é esse ponto em que a lição aborda aqui, né? Sobre a questão da homossexualidade e a igreja, que o nosso comentarista coloca aqui, a homossexualidade e a prática pastoral, né? Porque na realidade nós não sabemos muito tratar com essa questão. Já tenho visto isso sempre acontecer e tem os dois polos estão presentes, tá? Por exemplo, ou a pessoa abraça o homossexual no sentido de permitir que ele faça tudo dentro da igreja, né? Que ele tenha cargos, que ele haja normalmente, né, dentro da igreja, ou o outro polo é aquele de expulsar, de não querer abraçar, de não querer ter nenhum tipo de contato. Isso também está errado. Então é preciso haver um ponto de equilíbrio. A igreja precisa sim tratar. Vamos colocar o caso para Jesus? E se fosse Jesus? Por isso que eu fiz uma vez uma analogia, não é, do versículo de Jesus, colocando para os dias de hoje. Vamos supor que aquela mulher que foi pega em adultério não seja uma mulher, mas seja, por exemplo, um homossexual, né? Na verdade é uma paráfrase, como os irmãos sabem, que eu sempre gosto de fazer, porque eu acredito que assim fica bem mais fácil da gente entender. Então chegou
as pessoas lá com Jesus e disseram: olha, mestre, nós trouxemos aqui um rapaz que estava ali mantendo relação sexual com outro rapaz. O que é que o senhor diz? A gente deve apedrejar ele? Então Jesus pergunta para eles: olha, vocês não têm nenhum tipo de pecado? E aí, cada um deles foi saindo. Jesus até disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um a um foram saindo e não atiraram nenhuma pedra. Então Jesus pergunta para aquele moço: moço, aonde estão os teus acusadores? E o moço diz: Senhor, não sei. E Jesus, aqui é que entra a parte da graça, aqui é que entra a parte do amor. Eu também não te condeno. Se a gente pegar só essa parte, nós vamos dizer assim: Jesus abraça, Jesus aceita, Jesus não se importa com a condição da pessoa. Isso não é verdade, porque Jesus, na continuidade, ele diz exatamente isso: olha, eu também não te condeno, mas faz uma coisa, vai e não continua mais nessa prática, não continua mais nesse tipo de vida que você leva. Então você vê que Jesus, ele trata das duas coisas, né? Ele recebe as pessoas, mas ele procura tratar disso que é de fato uma distorção. Não adianta alguém pegar os textos bíblicos e distorcer, dizer que Deus aceita porque aquilo era algo cultural, ou seja, há realmente uma distorção, irmãos. O que existe é uma distorção. Né? Eles não aceitam que a Bíblia diz o que ela diz. Mas o que está escrito e não tem como a gente mudar isto. É uma realidade que a gente precisa aceitar. Não é? Então, esse ponto é algo que também nós precisamos estar atentos, porque, irmãos, a bem da verdade, nós já participamos de estudos para jovens e tudo, e eu ouvia muito as queixas dos jovens, né? O problema existe, está lá, instalado, tá? E a gente precisa tratar com isso, né? Precisa tratar da maneira correta. Aliás, eu gostaria, antes de encerrar esse ponto aqui, tá, de mostrar para os irmãos uma pesquisa, irmãos. Essa pesquisa ela é muito interessante, professor. Eu vou postar lá no grupo, tá? Ela foi feita pelo o BPEC, Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã. Inclusive, ela foi publicada numa revista que é uma revista de muito gabarito, que é a revista Cristianismo Hoje. Eu não tenho mais informação se ela ainda está sendo impressa, porque a maioria dessas revistas, né, se tornaram digitais, né? Eu trabalho no ramo, eu sei como é que é isso, né? Então, algumas ainda permanecem, Ultimato ainda permanece, mas aquelas antigas, revista Eclésia, por exemplo, não tem mais, né? Cristianismo Hoje, eu não sei se ainda está, mas digital ela continua, até porque ela é americana, Christianity Today. Mas isso foi publicado, essa pesquisa foi publicada sobre a questão da sexualidade cristã, né? Então deixa eu te mostrar aqui, olha, são várias, né? Eu não vou mostrar toda, são só algumas partes por causa do nosso tempo. Mas olha aqui, olha, foi feita uma pergunta para os jovens evangélicos solteiros. Você já praticou sexo? Aí está aqui, ó. 33,87% disseram que não praticaram sexo. Porém, 66,13% disseram que sim, que praticaram sexo. Tá? Então veja que isso já é uma questão que precisa ser tratada, precisa ser falada, né? E, infelizmente, eu vejo pouca ou quase nenhum esforço da liderança em tratar do problema, em tratar da questão que é muito séria, tá?
Olha aqui outra pergunta interessante. Hábitos e práticas de namorados. Jovens evangélicos, a pesquisa foi feita entre pessoas de 16 a 24 anos. Por exemplo, sem carícias íntimas no namoro. 34% disseram que não tem. Né? Vida sexual ativa no namoro. Foram perguntados se, quando eles estavam namorando, se eles praticavam sexo. 20% apenas disseram que não. Né? Aliás, 20% disseram que sim, tá? Eu estou invertendo aqui, porque essa é a resposta de baixo, tá? E 19% sem vida sexual. Agora olha aqui, olha, aqui tem um diferencial. Não tem vida sexual ativa no namoro, ou seja, não pratica a questão sexual, o sexo no namoro, mas praticam carícias e masturbação mútua. Então veja, irmãos, que nós sempre temos essa questão de querer ludibriar, de enganar. Aí está a sutileza. Porque a pessoa diz, não, eu não pratico sexo, mas a gente tem umas carícias e tal. É fornicação. Não tem outra palavra para isso. É fornicação, tá? Outra pergunta. Sem vida sexual ativa no namoro, mas carícias dentro de nível aceitável. E 13,60% responderam que fazem isso. Ou seja, nós não mantemos relação sexual, mas nós temos algumas carícias dentro de um nível aceitável, dentro de um controle. E vocês sabem, por isso que o texto bíblico é muito claro, se é para abrasar, Paulo fala sobre isso, se é para abrasar, melhor casar. Porque sabe que a questão mútua, a questão dos dois ali, claro que vai abrasar, aquecer o fogo, não é, da questão sexual. Não tem outra alternativa. E é interessante que eles dizem isso, né, que conseguem as carícias dentro de um nível aceitável. E isso também é fornicação. Tá? Então não adianta, meus irmãos, a gente querer, né, usar de sutilezas para com Deus. Não, olha, nós não praticamos, mas praticaram essas outras coisas, então isso é sim fornicação, tá bom? 11% responderam que não sabe, ou então não responderam nada, né? Tem mais um outro aspecto dessa pesquisa, que é essa aqui, olha. Entre os jovens com experiência anterior à sua conversão evangélica, a pergunta foi: você, antes de ser evangélico, porque em relação ao mundo, você sabe, né, que as pessoas praticam mesmo, inclusive até mesmo numa idade muito nova. Nós tivemos aí o problema daquela criança, né, que ficou grávida, e foi uma polêmica por causa da questão do aborto que ela praticou. E uma coisa que eu sempre falei é que ninguém mais aborda o fato de que uma criança de 10 anos já está praticando sexo. Isso irmãos, isso é algo impensado há alguns anos atrás. Mas tinha casais e tal, que casavam cedo. Pelo menos, apesar de eu particularmente ainda não achar isso correto, não é? Mas pelo menos ainda tinha questão do casamento. Embora a gente sabe que uma criança dessa idade, os órgãos não estão preparados para isso, meus irmãos. Não é? Então é muito sério, né, isso. Olha aqui, ó, a pergunta foi: você antes era evangélico, tinha uma vida sexual ativa. Você interrompeu a sua prática sexual? 35% disseram que sim, interromperam. Mas 64% mantiveram a sua prática. Então significa dizer que não houve praticamente uma conversão, porque eles continuaram praticando a mesma coisa, né?
Meus queridos, essa pesquisa ela é muito importante, tá? Tem só mais um slide aqui dessa pesquisa para que a gente entenda. Por exemplo, foi perguntado o seguinte, para evangélicos jovens entre 16 e 24 anos pela questão de gêneros, né? Homem e mulher. Então, perguntaram para as mulheres se já tinham praticado sexo. Isso para mulheres, né? Cristãs. 58% disseram que não, que nunca tinham praticado. Mas, em compensação, 41,67% responderam positivamente que sim, que haviam praticado. Em relação aos homens, 48% de homens evangélicos, jovens, né, de 16 e 24 anos, disseram que não, que nunca tinham praticado. Mas 51% disseram que sim, que já haviam praticado. Isso é uma realidade que está acontecendo dentro da nossa igreja, né? Dentro da igreja evangélica brasileira. Eu sugiro que os irmãos peguem esse slide aí e mostrem, né? Converse a respeito, porque a ideia aqui não é que a gente vá fomentar isso, mas é falar de um problema que é sério, que precisa ser tratado dentro da igreja, né? Para nós encerrarmos, temos aqui o tópico 3, que fala o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então, são 3 pontos. O sexo atende uma necessidade da criação, porque Deus fez para esse motivo, para a questão da multiplicação, para a questão da procriação, como complemento e satisfação. Inclusive eu não coloquei aqui, mas tem uns gráficos interessantes que falam, né, sobre os hormônios liberados durante a relação sexual, que geralmente está dentro lá daquelas sinas, né, ocitocina, serotonina, aqueles hormônios que são responsáveis pelo prazer e pela satisfação. Aqui, esse ponto aqui, nós já falamos lá atrás, né? O pastoreio cristão e a prática homossexual. Essa parte aqui eu não vou falar, mas eu gostaria de mostrar para os irmãos, para a gente encerrar, esse gráfico aqui, tá bom? Esse gráfico, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse gráfico aqui, ele abarca, ele abrange todo esse tópico 3, que fala do padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então, o que é que a gente precisa saber em relação à questão sexual bíblica? Primeiro, se divide em 3 pontos aí. Heterossexualidade, Deus fez macho e fêmea. Não tem, irmãos, não tem um terceiro sexo, tá bom? Macho e fêmea. A Bíblia é muito clara em relação a isso, tá? O motivo é aquilo que o nosso comentarista diz para a questão da procriação. Quando Deus disse multiplicai, ele estava falando isso, para que o homem pudesse multiplicar, ok? Então, a questão da heterossexualidade é importantíssima para isso, para que haja continuidade da raça humana. Você vê que o que acontece hoje, por exemplo, de casais homossexuais, o que eles fazem ali são arranjos. Não é nada que se assemelhe ao que acontece com um casal hétero. Porque você tem o X, o Y ali, como Deus criou, questão genética correta, bíblica, biológica, não tem como mudar isso, tá bom? Segundo ponto aí, a questão da monogamia, a questão de ser uma só carne. Esse ponto aqui é importante, porque é justamente isso que vai fechar a porta para a questão da fornicação, não é? Porque se você tem um casamento sólido nessa área, então não existe por que viver uma vida de fornicação, não tem por que viver uma vida, por exemplo, de adultério,
porque são essas duas coisas que vai acontecer, ou, né, o adultério ou a fornicação. Então, a Bíblia fecha essa questão aí, fazendo com que os dois sejam uma só carne, ou seja, uma união perfeita, né, uma união espiritual. Podemos dizer até uma união espiritual. O R.N. Champlin, ele diz que existe energias espirituais envolvidas nessa questão, né? Então, foi o que Deus criou, foi o que Deus fez para que o homem pudesse viver de maneira a se proteger dessas coisas aí, tá? Dessas distorções que estão acontecendo. Terceiro ponto fala dessa indissolubilidade, ou seja, o casamento, ele é para ser para sempre, como se diz, até que a morte os separe. Ou seja, porque ele está falando de uma conjugalidade, né? Se ele é monogâmico, se ele é para ser só um parceiro para uma parceira e vice-versa, existe então ali uma conjugalidade, porque os dois é uma só carne, e essa uma só carne, ela é inseparável, ela é indissolúvel. Este é um princípio que Deus também criou para que houvesse essa oposição a essa coisa chamada, né, de adultério, essa coisa chamada de divórcio, que, como eu já falei antes, é algo que Deus odeia. Não está nos planos de Deus o divórcio. Vai ser o tema da nossa próxima lição. A sutileza da normalização do divórcio, e o que tem de gente fazendo isso daí não é fácil, né? Até líderes mesmo fazendo dessa forma, ou seja, distorcendo o que está na palavra de Deus, porque Deus diz que odeia e ele odeia mesmo, né? Porque o casamento ele vai fazer uma analogia do relacionamento entre Deus e Israel, entre Deus e a igreja, tá bom? E Deus não divide a sua noiva com ninguém. Tá? Então é importante que a gente saiba disso. Meus amados, eu espero que você tenha entendido o que nós falamos, tá bom? Peço a oração dos irmãos, nos ajude em oração para que a gente continue fazendo esse trabalho, tá bom? Eu sei que temos muita coisa para melhorar, estamos lutando para isso, mas que o Senhor nos dê graça, força e coragem para a gente prosseguir nessa jornada, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém.